Oremos mais uma vez. Pai, nós estamos aqui, assentados aos Teus pés, e clamamos, Senhor, tenha misericórdia de nós e fale através da pregação da Tua palavra, pela leitura, pela explicação, pela aplicação do texto lido, Senhor. Nos ajude a compreendermos e praticarmos tudo o que aprendemos nesta manhã. Oramos certos de que o Senhor está conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro debate. Deus ama sua igreja. Malaquias, capítulo 1. Achou aí? Capítulo 1, versículo 2 até o versículo 5. Leia aí na sua versão, eu vou ler aqui na minha. Malaquias 1, de 2 a 5. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Queridos, nós vimos no sermão de introdução ao livro escrito pelo profeta Malaquias, que o Senhor, através do profeta, ele tem uma palavra pesada, e nós vimos no versículo 1, sentença. Sentença no original é um peso, é um fardo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Contudo, mesmo sendo uma palavra pesada, é uma palavra de disciplina, é uma palavra de correção, de repreensão contra a nação de Israel, Deus ele não começa então, depois de ter introduzido dessa forma, que tem uma sentença contra o seu povo, ele não, na sequência, ele não passa a dizer assim, vocês são terríveis mesmo. Oh, como vocês não aprendem, que desgosto que vocês me dão. Não. As primeiras palavras que Deus usa para repreender o seu povo são palavras para declarar o seu amor. Versículo 2. Qual é a palavra que o Senhor direciona ao seu povo, querendo, desejando e de fato repreendendo o seu povo? Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Pensa você pai ou você mãe, quando você tem que disciplinar o seu filho, corrigir o seu filho que está insistindo na desobediência, e você então chama o seu filho, chama a sua filha, e de cara, antes de falar qualquer outra coisa, você chega para o seu filho e para a sua filha e fala assim, filho, filha, eu amo você. Você já começou assim, para repreender o seu filho? Se sim, que ótimo. Filho, filha, eu amo você, por isso eu tenho que te repreender, por isso que eu tenho que te disciplinar. E esta palavra de disciplina, então, é antecipada por uma declaração de que Deus ama os seus filhos. Mas agora, antes de nós prosseguirmos nos outros versos e explicar também esse verso 2, eu preciso ensinar algo importantíssimo aqui para você sobre o ser de Deus, sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus bíblico, o Deus que nós adoramos. Irmão, irmã, Deus não ama todos os seres humanos igualmente. Deus não ama todos os seres humanos da mesma forma. É errado o que tem sido falado por aí, que Deus ama a todos da mesma forma. Aqui no início do versículo 2, nós já encontramos a declaração do amor eletivo e exclusivo de Deus por seu povo, por seus escolhidos, por sua igreja. Há um amor da parte de Deus específico, especial, exclusivo para os seus escolhidos, os seus filhos, para a sua igreja.
O Dr. R.C. Sproul, ensinando sobre isso, certa vez, ele disse: no amor especial que Deus tem por seu Filho e por todos aqueles que estão em seu Filho e que foram adotados em sua família, de fato é um amor especial. Perceberam? O amor que Deus tem por seu Filho, qual Filho? O que nós estamos vendo em Efésios capítulo 1, na exposição do presbítero Newton. O amado. O amor que Deus dispensa para o seu Filho é também dispensado agora, em consequência, por conta do Filho, para os demais filhos. E é um amor exclusivo, diferenciado da parte de Deus para com os seus filhos. Isso continua. Se falarmos que esse amor eletivo e especial de Deus é universal, seria uma heresia. Deus salva todo mundo? Se Ele não salva todo mundo, Ele não ama todo mundo para salvar todo mundo. Há uma dimensão, sim, universal do amor de Deus para com todos os seres humanos, podendo ser entendido pelas doses de misericórdia e de graça comum ou graça geral, que Ele ainda dispensa sobre a raça humana. Por exemplo, fazendo cair chuva sobre injustos e sobre justos. Isso é dispensação do amor de Deus para todas as pessoas. Graça comum. Todos respiram o ar de Deus. Isso é amor. É dose de misericórdia da parte de Deus para com todos os seres humanos. Todavia, o que encontramos aqui no início do livro do profeta Malaquias é o amor eletivo de Deus em favor dos seus escolhidos, daqueles que Ele decidiu salvar. Há sim, portanto, um amor diferenciado da parte de Deus para com os seus escolhidos. Amor eletivo, um amor que escolhe os seus. O Dr. Russell Shedd, explicando sobre isso também, certa vez, ele fez uma analogia tão bonita que você vai compreender. Um pastor, diz Dr. Russell Shedd, um pastor deve amar todas as mulheres da igreja. Mas, se ele é casado, tem uma mulher que é exclusivamente, e esta é a palavra certa aqui, exclusivamente amada por ele. Porque se ele ama todas as mulheres como ele ama a sua própria esposa, este pastor não vai ficar muito tempo na igreja. Entenderam? Logo, Deus tem um amor especial, um amor exclusivo, um amor único, com o qual Ele ama a sua igreja, os seus escolhidos. Aliás, é justamente porque Ele ama de forma diferenciada, graciosa e exclusivamente os seus escolhidos, é que Ele escolhe, Ele elege seres humanos para serem redimidos por Cristo. Porque Ele ama de forma específica, especial, exclusiva, é que Ele escolhe. Por que Deus escolheu você? Porque Ele te amou igualmente como os outros seres humanos que não são escolhidos? Não, Ele te amou de forma diferenciada, por isso te escolheu. Vamos ficar por aí. Você foi escolhido por amor, tá? Ponto final. Nós vamos ver daqui a pouco os méritos que nós temos. Só que não. Cristo redime, se sacrifica para perdão dos pecados, não de todos, mas de um povo. Povo este amado e escolhido por Deus Pai. Deus, como nós estamos estudando. E agora nós vamos daqui a pouco ver o texto lá de Tito. Mas Deus ama o Filho e no Filho Deus nos ama. É no amado. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, repete, é no amado, nele, em Cristo. É nele, é em Cristo, o amado, que nós somos especialmente, exclusivamente amados. Nós, digo, os que creem em Jesus Cristo. Tito 2,14, abra lá. Tito 2,14. Diz assim o texto sagrado, Tito 2,14. O qual, se você voltar um pouquinho no 13, está falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo, qual é o termo que Paulo usa aí? Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Portanto, se é um povo exclusivo de Deus, também subentende-se que há um amor
exclusivo, específico da parte de Deus para com esse povo exclusivo. Entendendo isso, então, sobre o amor eletivo de Deus, esse amor diferenciado de Deus, direcionado, dispensado por graça aos seus escolhidos. Vamos agora, então, à declaração de Deus ao povo. Deus declarou, então, lá Malaquias capítulo 1, volta lá. Malaquias 1, 2. E Deus diz assim para o povo: eu vos tenho amado. Perceberam aí essa expressão? Essa expressão, eu vos tenho amado, dá a entender que é o quê? Algo que aconteceu, algo que está acontecendo e algo que não vai acabar, nunca vai acabar. Eu vos tenho amado. Ele falou, eu amei? Ele falou, eu estou amando? Não. Ele falou, eu amarei? Não. Ele disse assim, eu vos tenho amado. Perceba, há uma continuidade nesse amor. Houve um início, há o amor no presente, e Ele nunca vai deixar de nos amar. Eu vos tenho amado. Na NAA, quem tem a versão Nova Almeida atualizada, essa expressão está escrita assim, eu sempre os amei. Na NTLH, da nova versão, da nova tradução da linguagem de hoje, a escrita é, eu sempre amei vocês. Isso é semelhante ao que Jeremias escreveu, capítulo 31, profetizou, capítulo 31 de Jeremias, versículo 3, eu vou ler para você aqui. Jeremias 31, 3 diz assim, com amor eterno eu te amei. Quando que Deus começou a te amar? Lá antes da fundação do mundo. Ele está te amando hoje? Sim. Até quando vai? Para sempre. Para você estar no céu dele, ele tem que estar amando você. Com amor eterno eu te amei. E isto indica algo sublime para nós. O Senhor, Ele não deixa de amar a sua igreja, os seus filhos, os seus escolhidos. Sabem por quê? O profeta Malaquias responde, abra lá, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Por que que Deus não deixa de nos amar? Capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor... Oh, glória a Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O nosso amor, nós aprendemos ontem, né, a respeito de um ensinamento tão importante na vida do casamento, mas o nosso amor, ele é inconstante para com o cônjuge. O nosso amor, ele varia. O nosso amor não é o mesmo sempre. Aliás, quando você se casou, você declarou perante uma autoridade religiosa, quem sabe, dizendo assim, ó, eu vou amar essa moça para sempre. E ela a mesma coisa, eu vou amar esse homem para sempre. Mas que seja eterno enquanto dure. Os dias vêm, as rusgas acontecem, e o amor não é tanto assim como foi declarado lá no altar. Nosso amor varia, mas o amor de Deus por nós não varia. Por quê? Porque Ele não muda. Volta lá, capítulo 1 de Malaquias, vamos lá. Veja então que o único ser imutável, Deus, Ele declara que ama o seu povo. E por ser imutável, Ele nos amou e Ele nos ama, Ele nos amará para sempre, sem variação, sem alteração, sem contrapartidas. Não é porque você é mais devoto, mais zeloso para com Deus, e fala, agora eu vou te amar mais, hein? Nossa, você está um destaque na minha lista. Ultimamente você está tão crente. O amor de Deus não tem variação, não tem intensidade. Ele não passa a amar mais você porque te conhece, porque Deus nos conhece. Mas se dependesse de conhecer, fala, meu Deus, o que eu fui fazer? Deus nos ama intensamente, um amor imutável, perene, constante, eterno. Aleluia. Deus nos ama sem contrapartida. O nosso amor para com Deus é variável. Mas o amor de Deus para nós, ou por nós, é imutável. É o mesmo desde sempre. De tal forma que quando você peca, quando eu peco, por sermos escolhidos, por sermos eleitos do Senhor, Ele não deixa de nos amar. Mas porque Ele nos ama, Ele não nos deixa ficar pecando. Porque Ele nos ama, Ele nos
corrige. Por favor, abra lá Hebreus capítulo 12. Ele nos disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus 12, 6. Olha só que interessante. Hebreus 12, 6. Diz assim o texto: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Por que Deus te corrige? Porque Ele te ama e o amor dele não muda. Deus, Ele pacientemente nos ama e por isso Ele não desiste de nós. Se o amor de Deus por nós dependesse da nossa constância, dependesse da nossa firmeza, dependesse da nossa continuidade, de intensidade, de adoração a Ele, nós estaríamos destruídos. Porque, veja como Malaquias ele mostra aqui a contrapartida dos escolhidos então. Deus, Ele disse que sempre amou o seu povo. Todavia, como que o povo responde? O povo responde questionando, o povo responde duvidando do amor de Deus. Olha só a continuação do versículo 2. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Deus declarou, eu tenho amado vocês desde sempre. E o povo responde para Deus, como que o Senhor tem nos amado? O Senhor tem nos amado? A pergunta cínica foi mais ou menos assim, o Senhor tem nos amado? Que amor é esse? A nação não prospera, a nossa situação financeira está cada vez pior, os nossos inimigos debocham de nós. O Senhor tem nos amado? Mas por que está faltando trigo? Por que a lavoura está minguando? Por que as promessas do Senhor não se cumprem? O que o povo não entendeu é que justamente porque Deus amava incondicionalmente este povo rebelde e ingrato, é que eles estavam sendo disciplinados por Deus, sofrendo o que estavam sofrendo. Mas o povo não estava entendendo isso. Agora, note uma questão aqui. Para Israel, o amor de Deus ele estava sendo medido pela prosperidade. Alguém falou aí. Deus está nos amando bastante, porque as coisas estão ótimas. Deus está nos amando pouco, porque as coisas estão feias lá em casa. Prosperidade, medindo o amor de Deus. Para a nação de Israel, o amor de Deus era provado pela segurança contra os inimigos, pela saúde física, pela abundância de bens materiais. Daí nós já podemos constatar que a teologia da prosperidade não é tão recente, né? A teologia da prosperidade sempre existiu no coração do homem pecador, que não entende o amor de Deus por ele. Está aqui, prova da insistência da teologia da prosperidade. Deus me ama porque Ele me dá. Veja, a nação de Israel media o amor de Deus pela situação próspera. Quando Deus falou, eu tenho amado vocês, eles responderam, o Senhor não pode nos amar porque nós somos pobres. As nossas vidas estão uma mazela. A gente vive doente. Veja o nosso templo. Tudo bem, o nosso templo foi reconstruído, lembram-se da introdução? Nesse momento aqui de Malaquias, é posterior, um pouquinho posterior à reconstrução do templo e dos muros, depois de Neemias e Esdras. Então o povo, olhando tudo aquilo, falou, o Senhor tem nos amado? De que jeito? Olha só o nosso templo, tudo bem, está reconstruído, mas nem se compara com o templo de Salomão. E não é exatamente o ponto da teologia da prosperidade pregada hoje no Brasil e no mundo afora? Este vínculo entre o amor de Deus e a prosperidade material. Agora, vamos parar de apontar o dedo para fora, vamos olhar para a nossa realidade aqui enquanto ICCG. Será que nós também não temos raízes formadas em nossos corações quanto à teologia da prosperidade? Será que a gente não vem ao culto às vezes buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar ou pelo que Ele pode melhorar em nossas vidas aqui, agora, com uma troca de favores? Eu vou ao culto para adorar o Senhor, e o Senhor me abençoa, e nada de ruim acontece comigo. Há uma troca, há uma relação com Deus baseada no Código de Defesa do Consumidor. CDC. Troca. Para pensar uma coisa, meus irmãos. O entendimento errado sobre o amor de Deus é a raiz
de muitos males na igreja. Neste momento aqui de Malaquias, o povo de Deus, ele estava cético, ele estava frio, ele estava adorando mecanicamente, adorando sem sinceridade, sem prazer, justamente porque o povo estava insensível, duvidando do amor de Deus em favor deles. Deus não dava... Deus cuidando do povo por meio da disciplina, mas o povo não estava entendendo isso. Mas Deus, ele não precisa dar satisfação a ninguém. Você crê nisso? Ele não precisa dar satisfação para você, tá bom? Ele não precisa responder aos seus questionamentos, ok? Você entende isso? Ou você fica bicudo porque Deus não te responde? Não, Deus não deve satisfação de nada para ninguém. Ele não é obrigado a responder os nossos questionamentos. Quem sabe... Se nós estivéssemos lá do lado de Deus, ali na época de Malaquias, a gente ia falar para Deus, Senhor, joga um raio na cabeça desse povo. Mata todo mundo, que petulância é essa? Eles estão colocando o Senhor contra a parede, acaba com eles. Mas Deus, porque Ele é paciente e Ele nos ama, porque Ele ama o povo dEle, Ele ama os escolhidos dEle, Ele responde o seu povo, mesmo quando as perguntas são temperadas com cinismo, com incredulidade. Sabe qual foi a resposta de Deus ao questionamento do povo? Deus responde o questionamento do povo, comprovando o seu amor através do quê? Através da doutrina da eleição. Ele responde ao questionamento do povo assim, em que o Senhor tem nos amado? E a resposta de Deus continua em versículo 2. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei Jacó, versículo 3, porém aborrecia Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Olha a resposta de Deus, o povo diz, o Senhor nos ama? Tem nos amado? Tenho, eu tenho amado vocês, porque eu escolhi vocês. Qual é o significado dessa resposta de Deus? Deus comprova o seu amor através da predestinação e através da eleição incondicional e soberana. A resposta que o Senhor dá ao povo que questionou o seu amor não foi eu amo vocês porque eu dei casa nova para vocês. Eu amo vocês porque eu dei uma fazenda para vocês. Eu amo vocês porque eu tenho dado saúde, eu tenho dado emprego, tenho dado situação financeira tão boa. Não. Prova que o Senhor nos ama, Senhor. Eu vou provar. Eu amei vocês. Eu escolhi vocês. Amei a Jacó. Jacó aqui é representativo. Por quê? Jacó, ele foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão. E isso representa o povo escolhido de Deus, a nação de Israel, o povo de Deus que Ele escolheu para fazer uma aliança com Ele. E por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Essa história está lá em Gênesis capítulo 25, 26, 27. Por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Porque Jacó foi o primogênito, né? Pela lei, pela ordem, o primogênito recebia todos os direitos de primogenitura e as bênçãos do pai para seguir a linhagem da família. Mas Jacó foi escolhido porque ele foi o primogênito, não foi? Não, ele não foi o primogênito. O primogênito foi Esaú, o primeiro que nasceu. Rebeca, quando foi ter os meninos, primeiro nasceu Esaú. Na sequência, Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Saiu por segundo. Então, o primogênito é Esaú, o segundo é Jacó. Foi por isso que Deus escolheu Jacó? Não. Por que Deus escolheu Jacó? Porque ele fez obras melhores que Esaú? Também não. O nome de Jacó significa agarrador, suplantador. Em outras palavras, malvadinho. Cara que gosta de passar os outros para trás. Sério, Rodrigo? Ele fez isso? Fez com seu irmão. Para conseguir o direito de primogenitura, ele passou o irmão dele para trás. E Deus escolheu Jacó para amar através de Jacó o seu povo. Dá para entender isso?
O apóstolo Paulo brilhantemente reproduz essa história lá em Romanos capítulo 9. Vamos lá então, dê um pulo, Romanos capítulo 9. Versículo 10, 11, 12, 13. Vamos seguir a leitura desse texto, Romanos capítulo 9. Vamos iniciar no versículo 10. Paulo vai explicar essa situação dos dois irmãos, Jacó e Esaú. E por que Deus escolheu Jacó e rejeitou, aborreceu? Em outras palavras, no original, é próximo de odiar. Odiar a Esaú. Vamos lá, Romanos 9, 10. Isto não aconteceu somente com ela. Se você voltar um pouquinho do 9, 8, 7, Paulo está explicando a situação de Sara, isso. A escolha entre Isaac e Ismael. Ismael foi filho da escrava Agar. Tudo bem, Paulo usa um pouquinho desse trecho. Passa, vamos lá. Mas também isso não aconteceu somente com Sara, mas aconteceu com Rebeca. Continue o versículo 10. Ao conceber de um só, de Isaac, o nosso pai. Isso aconteceu o quê? Paulo está escolhendo a eleição, o amor de Deus, a escolha soberana e incondicional e imerecida da parte de Deus para com o seu povo. Isso aconteceu também com Rebeca, que concebeu de um só nosso pai. Versículo 11. E os gêmeos, quais gêmeos? Esaú e Jacó ainda não eram nascidos, não tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Por que Paulo está explicando isso? Paulo está explicando assim, ó. O Senhor escolheu a Jacó e não escolheu Esaú. Aí quem sabe alguém poderia pensar, mas também, depois que Jacó e Esaú nasceram, Deus avaliou as ações de graças, a adoração para com ele, a oração de cada um, os louvores de cada um para Deus, e falar, Jacó é melhor do que Esaú. Não. Nada do que eles fizeram ou deixaram de fazer motivou a escolha de Deus. Deus está falando, antes de nascerem, eles não fizeram nada. Deus escolheu Jacó, não por obras, mas por aquele que chama. Qual é a base da eleição e da predestinação de Deus? A base é Ele mesmo. O seu próprio conselho, o seu próprio querer. Por que Deus escolheu você, meu irmão e minha irmã? Responda. Porque Ele quis. Fica por aí. Qualquer coisa que você queira acrescentar vai dar ruim. Versículo 12 lá, de Romanos 9. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho, Esaú, será servo do mais moço. Versículo 13, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Volta lá então, Malaquias capítulo 1. Por que Deus escolheu Jacó? A resposta é, nós não sabemos por que Deus escolheu Jacó, a não ser por conta da sua própria vontade e porque Deus amou Jacó, o pecador terrível. Estejamos certos de uma coisa, meus irmãos, Jacó não reuniu em si mesmo absolutamente nenhum mérito para ser amado por Deus. Nenhum. Deus amou Jacó porque Ele decidiu e escolheu soberanamente amar Jacó. E queiram saber vocês que Jacó deu muita dor de cabeça para Deus. Mas Deus amava Jacó. Deus insistia com Jacó. Deus foi quebrando Jacó. Deus foi trabalhando no coração de Jacó, ao ponto de que no final da vida dele, lá em Hebreus, há um registro de que Jacó, um daqueles homens que estão lá, exemplo de fé, a vida de Jacó no fim foi pendurado no seu bordão, adorando o Senhor. Ele se rendeu, não por causa dele mesmo, porque ele era um traste como eu e você, mas porque o poder de Deus ganhou aquele duro coração, porque Deus amava Jacó. Por isso, e só por isso, e por tudo isso, Deus amou Jacó. Agora eu sugiro você voltar essa pergunta para você mesmo. Por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu você?
Por que você é um servo de Deus? Por que você é uma serva de Deus? Por que você está aqui fazendo parte de uma igreja hoje? Por que você não está hoje afundado no pecado? Por que você hoje não está afundado na idolatria, no ateísmo, na rebeldia contra Deus? Por que você não é um adúltero, um assassino, um ladrão, um corrupto, um fofoqueiro? Por que você não está prostrado diante de um ídolo? Por que você tem o privilégio de adorar a Jesus Cristo hoje? Você sabe por quê? É porque Deus soberanamente pôs o coração dele em você, e amou você, e escolheu você para ser santo e separado para Ele. Isso faz mudar o seu e o meu coração, porque se Deus fez isso na sua e na minha vida, Ele pode fazer com qualquer um ali fora, um drogado que está na sarjeta, um alcoólatra que está perdido no seu vício, um tão bonito religioso que está mergulhado em pornografia constantemente. Qualquer um Deus pode salvar e amar. Qualquer um. Não é impossível para Deus. Eu não merecia. Você não merecia. Nós não buscávamos Deus, Ele que buscou as nossas vidas. Nós não estávamos procurando Deus, nós estávamos perdidos e foi Deus que nos encontrou e nos salvou. Nós não amávamos Deus, pior, nós odiávamos Deus e nós éramos inimigos, pecadores, ofensores da santidade de Deus, mas Ele nos amou, e porque Ele nos amou primeiro, agora você e eu podemos amar esse Deus maravilhoso que nos escolheu exclusivamente para Ele. Ah, queridos, isso aquece os nossos corações. Esse foi o propósito de Deus ao proclamar, ao fazer tocar a trombeta para dentro da nação de Israel, falando: povo, volte-se para Deus, adore a Deus sinceramente, de coração, com prazer, porque Deus amou você, povo, nação de Israel. Ah, se isso não aquece o seu e o meu coração, eu não sei o que aquece. Aliás, não tem. Porque a palavra de Deus está direcionando isso para você e para mim nesta manhã. O que aquece, o que nos leva, o que incendeia o nosso coração para uma adoração mais prazerosa, mais sincera, mais verdadeira, é nós entendermos o amor de Deus por nós. Mas da mesma forma que Deus soberanamente escolhe alguns para serem salvos por Ele, há também aqueles contra os quais o Senhor vira o seu rosto e condena eternamente pelos seus próprios pecados e pela rebeldia e incredulidade deles contra Deus. Veja, Deus amou Jacó, louvado seja Deus por isso. Porém, versículo 3, porém, aborreci, rejeitei, desprezei. E como eu disse, no original, o termo é próximo de odiei a Esaú. E o Dr. Heber Carlos de Campos, o pai, a gente conhece o Heber Campos, pai, e o Heber Júnior, né? O reverendo Heber Campos explica com relação a esse texto, a respeito do termo ódio de Deus para com Esaú, e a gente pensa: nossa, Deus odiou, que feio. É porque a gente tem um conceito de ódio humano, né? Mas Deus, quando pretere, quando rejeita, quando destina alguém, quando condena alguém para a perdição eterna, é perfeitamente justo, é puramente santo. Não há nenhuma vírgula de falha ou de excesso no ódio de Deus para quem Ele pretere, para quem Ele rejeita, para quem Ele não escolhe. A injustiça da parte de Deus? Perguntou o apóstolo Paulo. Responda: de jeito nenhum. De jeito nenhum. E a consequência de ser preterido, rejeitado, aborrecido por Deus, a consequência é só maldição, ruína para o ser humano. Olha o versículo 3, o finalzinho aí. Eu rejeitei, eu aborreci Esaú, não escolhi Esaú para mim. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Chacal aqui, quem conhece, é um mamífero. Eu fui consultar essa semana porque eu não sabia o que era chacal. Chacal é um mamífero parecido com uma raposa, que come carniça no deserto. É isso que está dizendo no texto aqui. Então, Deus fez com os ímpios, com a descendência de Esaú, aqueles que não foram escolhidos por Deus, Deus fez dos seus montes uma assolação. Pensa você, num monte erigido, num monte erguido, e o que Deus fez? Soprou, passou a patrola de Deus sobre o monte imponente do ímpio, achando que ele é alguma coisa diante de Deus. Deus faz assim, ó, assola
Não é assopra, assola, ou seja, destrói, faz migalha do monte. Fiz assolação e dei a sua herança, ou seja, todos aqueles ímpios que não são escolhidos da parte de Deus, fiz da sua herança chacais do deserto, aos chacais do deserto, para os chacais, para os animais comerem as carniças desse povo. Queridos, o fim de todo pecador sem Deus é ruína, é desgraça, é maldição. O fim de todo aquele que não é escolhido por Deus e não crê em Jesus Cristo é, em outra palavra, eu vou usar uma palavra que Jesus usou inúmeras vezes nos seus discursos. Você pode resumir: desgraça, ruína, maldição, condenação da parte de Deus. Você pode usar todas essas palavras com uma só, substituindo por uma só. E Jesus falou muito dela: inferno. O fim de todo aquele que não é escolhido por Deus é a condenação eterna no inferno. A herança ou a descendência de Esaú, ela também é identificada pelo nome Edom. Abra lá, por favor, Gênesis 36, rapidinho. Gênesis 36, versículo 8. Olha só. Por que tem o termo Edom aqui? Gênesis 36, versículo 8. Gênesis 36, 8. Então quem? Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Edom é um termo hebraico para representar a palavra vermelho. Edom, ele era, vocês se lembram qual que era a característica física, uma das características físicas de Esaú? Ele era ruivo. Edom, vermelho, ok? Então por isso que os descendentes de Esaú, toda aquela linhagem que foge, que sai, que está fora da linhagem de Jacó, os escolhidos, são chamados de Edomitas, ou Edom, que provém de Esaú, de Edom. E veja, a soberania de Deus também está sobre a vida e o destino dos ímpios, os incrédulos. Versículo 3 diz assim: quem fez dos seus montes uma assolação? Quem está falando isso? O Senhor dos Exércitos. Quem fez? Deus. Fiz dos seus montes uma assolação. E dei. Quem deu? Deus. Dei a sua herança aos chacais do deserto. Agora, note uma coisa aqui. É um julgamento pesado da parte de Deus contra os ímpios. Versículo 4. Se Edom diz. Você pode dizer então, se Edom diz, ou seja, quem diz? Os ímpios. Aqueles que não são escolhidos da parte de Deus. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. O que os ímpios fazem? Com orgulho, eles querem viver uma vida sem Deus. Os edomitas falavam assim: mesmo Deus estando contra nós, nós vamos reconstruir a nossa nação. Os ímpios falam: eu consigo viver a minha vida sem Deus, eu consigo ser feliz sem Deus, eu consigo ter prestígio, ter fama, ter alegria sem Deus. E Deus fala para o ímpio: você não tem alegria sem mim, você não tem satisfação na vida sem mim. Você reconstrói, e Deus diz: eu destruo sua honra, destruo sua reputação, porque para mim, ímpio, você é nada. Que palavra pesada do Senhor. Versículo 4, se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar, Deus continua: então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão. Ok, mas eu destruirei. E Edom, ou seja, os ímpios, aqueles que não são escolhidos, será, essa descendência, Edom, será chamada terra de perversidade. E, perceba aí que é uma escrita com hífen, né? É para você fazer a leitura sem parar, não respira não, lê todas essas palavras. É, ó, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Qual é a situação do ímpio diante de Deus? O Senhor está irado para sempre contra o ímpio. E nessa época aqui da escrita do profeta Malaquias, o povo de Edom, os edomitas, já tinham sido exterminados da face da terra. Eles não existiam mais. Nós precisamos entender então, igreja, que
e cada vez mais estarmos convictos que a ira de Deus é algo tão real quanto o seu amor. Porque muito se fala do amor de Deus, muito se prega sobre o amor de Deus, muito se proclama sobre o amor de Deus. Jesus te ama e eu também. Deus é amor. Mas Deus é ira. Deus não tolera o pecado, nem o pecador impenitente. Deus lança pessoas para o inferno. Ou você acha que é o Satanás que vai pegando a sobra de Deus e fala, deixa comigo, Deus. Deus elege, Deus escolhe para a salvação. E o resto, Ele condena para a morte eterna, no inferno. Queridos, isso deve gerar um temor imenso nos nossos corações. E gratidão a Deus, porque Ele nos sacou dessa realidade. O amor de Deus nos alcançou e nós não somos mais aqueles contra quem o Senhor está irado para sempre. A ira de Deus é tão real quanto o seu amor. Deus é por nós, ok. Quem será contra nós? Ninguém. Tudo bem, lindo, isso é ótimo. Deus é por nós, quem será contra nós? Agora pensa o contrário. E se Deus estiver irado contra alguém? Quem será em favor dessa pessoa? Ninguém. Ninguém. Ou você acha que Deus, por estar irado, Ele é como um ser bonachão lá sentado na nuvem, tocando harpa? E olhando para os pecadores, fala, não estou gostando do que vocês estão fazendo. Um Deus fofinho, bonitinho, carinhoso. Para de fazer isso, gente. Dr. Augusto Nicodemos explica sobre a ira de Deus nesses termos. A ira de Deus é a manifestação de sua justiça retributiva, em que Deus trata o pecador como ele merece. Vou repetir o conceito de ira de Deus que o Dr. Augusto cunhou. A ira de Deus é a manifestação de sua justiça retributiva, em que Deus trata o pecador como ele merece. Por isso que textos como esse alargam o nosso entendimento sobre Deus. Textos como esse aumentam o nosso entendimento sobre a grandeza, a soberania, o controle de Deus sobre tudo e sobre todos. Queridos, Deus não somente está cuidando e sendo soberano por lado dos seus, da igreja. Não, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. O pastor Hernandes Dias Lopes explicou o seguinte: a soberania de Deus não se restringe somente à igreja. É um erro pensar que Deus é um Deus tribal, um Deus dos crentes, um Deus só da igreja. Não, Deus é Deus de todo o universo. Deus age em todas as nações. O universo inteiro está debaixo da soberania e do governo de Deus. Com isso, então, Malaquias, ele arremata no versículo 5, dizendo para o povo, então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Em outras palavras, o profeta está dizendo para o povo, abra o olho, povo, veja o fim dos ímpios, e veja a graça de Deus, o amor de Deus sobre a vida de vocês. Desperta, povo, para de ir adorar mecanicamente. Domingo vou adorar, vou orar, vou cantar, vou ler, vou para casa. Vida que segue, sem fervor, sem realidade, sem verdade, sem sinceridade, sem prazer. Adore o Senhor com todo o seu ser, porque Ele te amou. É isso que o profeta está conclamando o povo. Porque se não fosse o amor de Deus por nós, pela igreja, todos nós estaríamos perdidos, destinados para o inferno, e isso merecidamente. Deus é glorificado tanto ao amar e escolher pecadores para si, quanto em condenar pecadores para o inferno. Deus é glorificado em toda e qualquer situação. Por isso que doutrina bíblica, entendimento bíblico, teologia bíblica é fundamental, é indispensável. E infelizmente, eu digo isso com dor no coração, muitas igrejas elas estão reunidas por aí, adorando um Deus que não conhecem. Pensando que o culto é um agrupamento de pessoas que realizam um conjunto de atividades, experiências religiosas, dentro de templos belíssimos, músicas lindamente executadas, mas a mente não está entendendo de fato quem Deus é.
praticando rituais, mas sem realidade de vida, sem entender que está adorando o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, que amou incondicionalmente, que amou imerecidamente, que amou por graça. Então, caminhando para o final, eu gostaria que você saísse daqui convicto que este amor comprovado de Deus pelos seus escolhidos, ele é o combustível que aquece a nossa adoração fria, insincera, mecânica, rotineira. Deus fala para você e para mim nesta manhã: eu tenho amado você, Rodrigo, eu tenho amado você, Aline, eu tenho amado você, Newton, eu tenho amado você, a Lilian, eu tenho amado você, Igreja Cristã em Campo Grande, aqueles que são salvos por mim. Então nós devemos afirmar, concordando com o Senhor, é verdade, o Senhor tem nos amado. Realmente o Senhor nos amou, nos ama e nos amará para sempre. E apesar dos sofrimentos, Senhor, das perseguições, das lutas, nós passamos horas difíceis, nós passamos por tribulações, mas está valendo a pena, Senhor. Porque o Senhor nos ama, o Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor não está errando com a gente, porque o Senhor nos amou, e o Senhor já nos tirou da condenação eterna. Por isso, Senhor, nós adoramos o Senhor nesta manhã. Por isso nós nos rendemos a Jesus Cristo nessa manhã, que por conta dele nos amou. Isso aquece o seu e meu coração. Concluindo então, não pense você que você é o queridinho de Deus, porque você é uma pessoa maravilhosa, porque você é um filho que dá só orgulho para o pai, meu Deus. Ah, Deus, se o Senhor não me escolhesse, eu iria ter feito algo tão errado. Queridos, se Deus amou e ama você e a mim a ponto de nos escolher e nos salvar, isso deve exclusivamente à graça benevolente e imerecida dele em nosso favor. Pecadores terríveis como nós, Deus nos amou. E qual que é o sentido da doutrina então da eleição para provar o amor de Deus? O sentido é, o profeta diz para o povo, volte-se em adoração sincera e prazerosa a Deus, porque Deus amou vocês. Em outras palavras, o profeta está dizendo assim, ó, sabe por quê, povo? Porque Deus não tinha que amar ninguém. Ou você pensa que Deus ia ficar sozinho, solitário no céu, falando, estou precisando de gente. Deus escolheu você não porque Ele precisava de você. Deus escolheu você porque você precisava dEle. Deus é suficiente em si mesmo. A Trindade é tão completa que ela sempre existiu plenamente nela mesma, sem necessidade alguma. Mas por que Ele te escolheu? Porque faltava algo nele? Não, porque faltava algo em você. É por isso que Ele te escolheu. É por isso que Ele me escolheu. Porque eu estava perdido, não Ele. É porque eu ia para o inferno. E Ele me amou. Efésios capítulo 2. Abra lá para nós encerrarmos. Efésios capítulo 2. Efésios 2, vamos ler 4 e 5. Todos juntos em uma só voz. Efésios 2, 4 e 5. Acharam aí? Vamos lá, esse texto belíssimo, eu amo demais, especialmente o Efésios capítulo 2, que cada vez que eu leio me quebra no meio, e me faz adorar mais ainda ao nosso Deus. Então, o versículo 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por quê? Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por causa de quê que você está aqui hoje? Por causa do grande amor com que Ele te amou. Para Edom, para os ímpios, Deus declara, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Não é? Doído, palavra pesada. Mas para a igreja, para os escolhidos, para aqueles que Deus amou e ama e amará, Deus declara nesta manhã, povo em favor de quem o Senhor derrama o seu amor para sempre. Louvado seja Deus. Oh Senhor, obrigado por teu amor. Obrigado por teu amor
Obrigado por tua insistência incansável conosco. Obrigado, Senhor, porque o nosso destino era o inferno, mas o Senhor nos tirou com mão poderosa, nos salvou por amor. Logo eu, Senhor, um pobre pecador, fraco, devedor, mas o Senhor nos amou. O Senhor me amou, o Senhor amou a tua igreja. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós temos a dizer a Ti, muito obrigado. Obrigado por Teu grande amor por nós. E aqueça os nossos corações, nos faça voltar ao primeiro amor. Oh, Senhor, tire de nós a adoração mecânica, cínica, rotineira, domingueira. Que sejamos adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos amou e se entregou na cruz em nosso lugar. Agradecemos por Tua palavra, agradecemos pelo Teu Espírito Santo, agradecemos pelo Teu agir neste culto, nesta manhã. No nome de Jesus. Amém.